Vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças dos métodos anticoncepcionais que a gente chama de DIUs hormonais? E vocês sabem o que são os dispositivos intrauterinos medicados? Bom, eles são métodos de longa duração de anticoncepção, ou seja, eles são indicados para aquelas pacientes que não querem engravidar por agora, não querem engravidar a curto prazo, tá bom? Eles, na sua constituição, eles têm um hormônio chamado levonorgestrel. Esse hormônio, ele pode também ser usado não só na parte de contracepção, mas também para tratar algumas doenças uterinas, como adenomiose, endometriose, pacientes com sangramento uterino normal, ou seja, aquelas pacientes que têm um sangramento uterino excessivo. Quando a gente fala dos DIUs hormonais, então, a gente tem que saber que temos dois dispositivos hoje no mercado, tá? O Mirena e o Cailina. A comparação, a gente até trouxe eles para vocês terem uma noção como ele fica posicionado na parte interna do útero, qual é o tamanho de cada um dos dispositivos, a parte interna, que é a parte onde fica acumulando o hormônio, tá bom? Então, assim, quando a gente fala do Mirena, a gente fala que é um anticoncepcional que tem uma duração de até 8 anos. O tamanho dele, o diâmetro dele é um pouquinho maior em comparação ao Cailina. E a gente tem a questão de que ele tem a possibilidade de ir reduzindo o fluxo até chegar a ponto da paciente passar a ter só pequenos spots ao invés de ter a menstruação propriamente dita. Então, ele é um ótimo método utilizado justamente como controle de fluxo, tá? E a gente tem o Cailina. O Cailina é um método mais novo lançado. Ele também é um dispositivo intrauterino medicado, porém ele é um pouco menor, tanto no diâmetro quanto no comprimento. Ele também tem o levonorgestrel como hormônio na sua composição, porém uma dose um pouco menor. Então, tanto na inserção ele é um pouco mais tolerado e é muito bom para indicação de pacientes adolescentes, pacientes jovens que ainda não engravidaram. A paciente, ela tem uma redução do fluxo, porém é muito difícil que a paciente quase não fique sem menstruar. Então, quando a gente fala do método anticoncepcional, né, de qual é a escolha, qual é o melhor, qual dos dois métodos é a melhor opção para a paciente, qual é a escolha que aquela paciente vai utilizar, vai ter, né? Sempre tem que ser uma coisa muito conversado entre o médico e a paciente, depois de muita conversa, depois de entender o que aquela paciente está buscando, depois de fazer alguns exames pré-inserção. Então, são várias coisinhas que devem ser conversadas entre médico e paciente para a gente chegar na conclusão de qual é o método escolhido. Lembrar que por ele ter uma ação local, ele não tem esses efeitos sistêmicos que uns outros métodos anticoncepcionais podem acabar tendo, permitindo assim com que essa paciente tenha essa maior liberdade e tem que ser em busca do que ela está atrás. O que ela busca? Uma redução de fluxo? É só um método anticoncepcional? Qual é a característica que essa paciente está buscando? Se você tem também alguma dúvida, não só sobre os dispositivos intrauterinos, mas algum outro método de longa duração, deixa aqui no comentário. Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e encaminha para alguma amiga ou para alguém que também possa ter a mesma dúvida que você. É isso.